Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui para mais uma aula aí do primeiro ano. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco aí um revisional, uma atividade revisional sobre os conteúdos que já vínhamos trabalhando aí em aulas passadas, certo? Do nosso segundo trimestre, né? Então aqui a gente vai abordar nessa aula de hoje a resolução de exercícios, né? Baseado aí em conteúdos que já vimos lá no início do nosso trimestre, certo? Melhor dizendo. E aí eu vou dar a dica para vocês, ó, vai estar postado aí no aba de vocês, uma atividade, que é essa aqui que a gente vai ver. Eu peço que vocês façam inicialmente a atividade e só depois, né, façam a correção coletiva a partir dessa aula que a gente vai estar tendo hoje, certo? Então, nessa primeira questão, dentre os conteúdos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, nós temos classificação do relevo, nós temos uma parte de geologia, né, deriva continental, placas tectônicas e também, né, um pouquinho aí falando sobre as fontes de energia, principalmente as fontes de energias renováveis que vão estar sendo contemplados aqui nessa atividade, certo? Esse exercício revisional serve de base para a nossa A6, correto? Então vamos adiante aí, ó. Então, a gente tem aqui, ó, exercício revisional de geografia, ó. Eu vou fazer a resolução coletiva com vocês, e aí a gente vai para a primeira questão aqui, ó. O relevo brasileiro é classificado conforme diferentes critérios geomorfológicos, né, da sua formação, relevo, clima, vegetação, essa parte toda. As duas principais classificações do relevo brasileiro, realizadas por Haroldo de Azevedo, em 1940, né, foi a primeira classificação do relevo, e Aziz Nassib Absab, né, 1970, indicavam duas formações principais. Quais são elas? Né? Então, quando a gente fala de formações do relevo ou formas do relevo, a gente está falando aí daquela parte de planícies, planaltos e depressões. Quando eu falo de estrutura geológica, eu estou falando de quê? Bacias sedimentares, escudos cristalinos ou maciços antigos, né, como é chamado também, ou dobramentos modernos. Lembra lá que a gente já estudou na aula passada? Falamos um pouco lá sobre o relevo brasileiro, a estrutura geológica do relevo brasileiro, que é composta pelos escudos cristalinos ou maciços antigos, como são chamados, e também pelas bacias sedimentares, não havendo, enquanto estrutura geológica, dobramentos modernos no território brasileiro, certo? Aqui, especificamente, em classificação do relevo, a gente vai falar das formas do relevo, formação do relevo, que aí entra planícies, planaltos e depressões. Então, a pergunta aqui, ela está pedindo aqui, ó, as duas primeiras classificações do relevo brasileiro, realizadas pelo Haroldo de Azevedo, né, 1940, e Aziz Absab, 1970, indicam duas principais formações. Quais são elas? Quais eram as duas principais formações ou formas de relevo que se apresentavam? A cordilheira e a montanha, né? Letra A. Letra B, planalto e planície. Letra C, montanha e planície. Letra D, montanha e planalto. Letra E, depressão e planalto. Como já vimos, ó, a gente pode fazer uma eliminação, né? Uma eliminatória aqui. Como a gente sabe que o Brasil não tem dobramentos modernos, não vai ter nem cordilheira, porque cordilheira também não é forma de relevo, né? É uma estrutura aí que a gente vai ter, mas não cabe no Brasil. Montanha também, já expliquei em aulas passadas, né? As montanhas, apesar da gente chamar vulgarmente de montanha, a gente tem um critério para montanha que são elevadas altitudes, né? Então, considera-se que no relevo brasileiro não tem ocorrência de montanhas. Consequentemente, não tem os dobramentos modernos, né? Então, planalto e planície, né? Tiveram aí essas duas primeiras classificações do relevo, pode ser montanha e planície. Montanha a gente elimina. Onde tiver montanha, a gente já vai eliminando. Então, letra C, letra D, montanha e planalto, né? Letra E, depressão e planalto. Então, aqui a gente está entre as letras B e a letra E, né? Porém, se a gente parar para analisar a cronologia, na aula passada a gente viu isso, as duas primeiras classificações do relevo não apresentavam as depressões, que vieram ocorrer somente na classificação do professor Jurandir Rossi, quando ele trata aí, né, das três formas de relevo completa, né, as três formas aparecendo aí por conta da tecnologia utilizada, né, uma melhor observação do relevo, com mais dinâmica, né, com mais eficiência, né, graças a fotografias aéreas, a parte de altimetria evoluída, né, tudo isso permitiu ter essa classificação mais recente lá do professor Juliano de Rossi, mas não essas duas aqui. Então, essas duas primeiras, elas trabalharam basicamente o quê?
com planaltos e planícies, que eram apenas as duas formas de relevo que eram identificadas. Então, a alternativa B, aqui, ó, é a alternativa correta, né? Onde a gente tem, ó, as classificações realizadas por Arruda de Azevedo, 1940, e Aziz Absaber, 1970, utilizavam como procedimento metodológico questões relacionadas à altimetria do relevo. Dessa maneira, o relevo do Brasil foi classificado conforme seus aspectos altimétricos. Assim, os planaltos são áreas geomorfologicamente de maior altitude, maior processo erosivo, e as planícies, áreas geomorfologicamente de menor altitude, né? Áreas de deposição, certo? Então, a alternativa B, planalto e planície, é o que ocorria aí nas classificações do relevo de Arruda de Azevedo e Aziz Absaber, certo? E aí depois a gente teve o que é a mais recente, que é o professor Jurandir Rossi, que trouxe o conceito de depressão, né? Que aí a gente já tem as três, e é utilizada até hoje. A classificação do relevo por Jurandir Rossi é planalto, planícies e depressões, certo? E é a que está em vigor aí, certo? Segunda questão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nessa segunda questão, a gente tem ainda falando sobre formas do relevo. As formas de relevo brasileiras são resultantes de vários processos geomorfológicos que atuam na superfície ao longo do tempo. O predomínio de menores altitudes no Brasil, quando comparado aos países vizinhos, lá dos Andes, né, onde a gente tem grandes altitudes, se deve a: letra A, ocorrência de fenômenos tectônicos e a presença de vulcões adormecidos. No Brasil, a gente vai ter isso aí. Lembra que o Brasil está no centro da placa sul-americana, né? Uma área de estabilidade e não de instabilidade, certo? Depois a gente vai falar um pouco aqui dessa imagem aqui do lado, que é uma área de instabilidade, é diferente. Estabilidade, ó, eu estou tranquilo, estou calmo aqui, não tem muitos abalos sísmicos, porque não sofre muito com o tectonismo diretamente. Já uma área de instabilidade, que é dessa imagem que a gente vai falar daqui a pouco, né, dessa região, ali sofre pressão de placas tectônicas a todo momento. Então, pode ocorrer terremotos, né, e coisas do tipo aí a qualquer momento. Então, a gente tem aí, ó, deve-se a formação geológica antiga e a acentuada atuação dos agentes exógenos do relevo. Olha, a formação do relevo brasileiro é recente ou é antiga? A gente pode classificar como antiga, então pode ser a letra B. Vamos para C. Predominância de áreas de planícies e ao regime nival dos maiores rios do país, né? Predomínio de planícies, lembra lá daquela imagem que a gente viu? 64%, né, são dos cristalinos, né? E 34%, 36%, né, são as bacias sedimentares, né? Naquela parte de estrutura geológica. Então já não contempla a letra C. Letra D, elevada atuação dos agentes endógenos internos, né, indo de dentro do relevo, e ao registro de terremotos, no Brasil não temos, né, terremotos por ação de tectonismo, por ocorrência de tectonismo. E letra E, estruturação recente do relevo e a existência de formação de cadeias de montanhas. No Brasil não tem cadeias de montanhas, né, não temos dobramentos modernos, não temos movimentos orogenéticos, certo? Então, a resposta que contempla a número 2 aí é também a letra B, ó. Formação geológica antiga, que é uma característica marcante do relevo brasileiro, e acentuada aí a atuação dos agentes exógenos no relevo, que é o processo erosivo, de temperismo físico-químico e biológico associado ao processo erosivo, certo? Então, o que a gente tem, a maior parte desses planaltos que a gente tem são desgastados ao longo de milhões e milhões de anos aí, né, que dão origem aí aos relevos residuais que a gente estudou também, certo? Chapadas, planaltos e tudo mais aí, silvestres, né? Tudo mais aí. Então, letra B é a resposta correta aí, certo? Então, letra B, ó, no Brasil, o relevo possui uma formação muito antiga. Ademais, o território brasileiro é marcado pela atuação de agentes externos, exógenos ou exógenos, né? E aí a gente vai ter também, ó, como a erosão e o intemperismo, que eu falei para vocês, que atuam diretamente na formação de formas de relevo aplanadas, certo? Vamos para a questão de número 3, né? Vamos aqui, passar bem devagarzinho aqui para vocês não verem a resposta aqui para a gente ir fazendo de forma calma e tranquila, certo? Vamos lá. A área assinalada aqui, ó, no mapa, identificada com o número 1, né? Onde é que ela está aqui? Ó, o número 1 aqui, ó. Então, a área identificada vai ser essa aqui, certo? Número 1,
né, continente asiático, basicamente aqui nessa localização geográfica. Caracteriza-se pela ocorrência de grandes terremotos, certo? E aí vem a pergunta: assinale a alternativa que identifique as placas tectônicas envolvidas e a cordilheira que se formou na área há milhões de anos, né? Aproximadamente 65 milhões de anos, em função do choque entre elas. Lembra lá que a gente estudou na aula passada, falamos um pouco sobre a deriva continental, que aquela parte ali da Índia, né? Ela estava deslocada e que foi se movimentando, derivando ali da parte continental até se chocar com o continente asiático, dando origem àquela cadeia de montanhas que está evidenciada aqui na figura 1, que todo mundo já sabe o nome, quem já estudou ela, né? Aqui é os Andes, né? E aqui é a cordilheira do... Vocês vão responder aí, tenho certeza que todo mundo respondeu, a cordilheira do... Vamos ver aqui nas alternativas, né? Então, qual seria aí as placas tectônicas envolvidas e qual a cordilheira, né? Das Filipinas e da Antártida, a Antártida está cá embaixo, está bem longe, né? Filipinas está até próximo ali, mas não está evidenciado na área que a gente está falando. Placa do Pacífico e africana, ó, a placa africana está aqui, né? E a placa do Pacífico, né? Ela vai estar aqui, ó, certo? Terminando aqui nessa de cá, então não está próximo. E Monte Atlas está aqui, ó. Os Alpes estão aqui também na Europa. O Monte Atlas vai estar aqui no norte da África, então não é nem A nem B. Letra C, placa do Caribe sul-americana, está do lado de cá, está totalmente afastado geograficamente, né? Placa do Caribe, né? E placa sul-americana. E aqui tem os nomes da placa, dá para vocês procurarem, né? Então, visualmente, a gente consegue responder através da interpretação visual. E os Andes, que está aqui, totalmente distante da área que a gente está demarcado aqui, conforme o enunciado está pedindo. Letra D, placa indo-australiana e euroasiática e a cordilheira do Himalaia, né? Então, é só a gente ver, ó, placa euroasiática, né? E a placa indo-australiana, né? É justamente nesse choque convergente, ó, choque convergente, que deu origem aí a essa formação que é a cordilheira do Himalaia, onde está o Everest. Então, a letra correta e a alternativa correta é a letra D de dado. Placa arábica e Nazca não é questão totalmente, ó, Nazca está para cá, ó, né? Totalmente afastada aí da localização geográfica que se pede o número 1. Então, a resposta correta é a letra D, né? Placa indo-australiana e euroasiática, né? Que é o Himalaia aí, certo? Então, letra D. Vamos lá para a questão de número 4, para a gente passar aqui adiante. Vamos lá para a próxima. Opa, não pode mostrar aqui a alternativa para vocês acompanhar aqui sem saber a resposta antecipadamente. A questão da UFLA aí, ó. Com base no esquema a seguir, pode-se classificar o movimento de criação da dorsal, identificada como... lembra das dorsais, que são aquelas formações que a gente tem no meio dos oceanos, né? Entre elas a gente tem a dorsal mesoatlântica, né? Que passa aqui entre a placa sul-americana e a placa da África, né? Africana. E toda dorsal vai ser sempre fruto de um movimento, ó, divergente. Expansão do assoalho oceânico e formação daquela fenda lá no meio da dorsal, certo? Então, a gente vai ter aqui o arquipélago vulcânico, fossa oceânica, aqui em cima as águas oceânicas, a dorsal na estrutura aqui, e a própria setinha aqui já está dizendo, né? Apesar da imagem não estar 100% aí, nítida, mas aqui a gente tem duas setas em movimentos contrários. Então, eu posso dizer que esse movimento é convergente? Não, porque convergente é de encontro. Tangencial ou transformante é aquele movimento lá da placa da falha de San Andreas, né? Que é lá na Califórnia, né? O transformante, né? E o tangencial é o mesmo, certo? Divergente é o que se separa, certo? E o aparente é o que não existe, né? Ele aparece aqui só para confundir. Então, a resposta correta aqui vai ser movimento divergente. Então, movimento divergente ele ocasiona aí a formação das dorsais mesoatlânticas com caracterização aí da expansão desses assoalhos oceânicos, certo? Vamos para outra. Essa imagem aqui, gente, ó, mostra a imagem aí da região de São Francisco, na Califórnia, né? Um terremoto de magnitude 7,8 graus destruiu São Francisco em 1906. Aí uma imagem aí do Folha Wall, né? Uma reportagem aí, né? O que a temida falha de San Andreas e por que ela preocupa tanto a Califórnia, né? É uma reportagem, essa imagem de uma reportagem que está lá na Folha Wall, e ela mostra essa questão dessa
instabilidade tectônica que ocorre nessa região e é que a qualquer momento, todo mundo que vive ali na Califórnia, nos Estados Unidos, eles podem ter um terremoto de grandes proporções a qualquer momento, né? Isso não é descartado. Então, isso que aconteceu em 1906, já aconteceram outros terremotos, também pode acontecer novamente. Então, sobre a falha geológica, sobre a falha geológica de San Andreas, ou Santo André, como a gente chama também, né? Localizado na Califórnia, Estados Unidos, podemos afirmar que, podemos afirmar que ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Podemos afirmar que ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre as duas placas, né? Não é colisão, lembra lá é sempre o quê, ó? Movimentos, ó, tangenciais ou transformantes, certo? Sua formação não possui relação com a tectônica das placas? Possui, né? Justamente esse movimento, né? Tangencial, transformante, é o que ocorreu ali, né? Uma parte vai para um lado, outra parte desce, uma parte sobe, outra parte desce. E isso deu origem à falha de Santo André, certo? E não resultado de intensos terremotos. Agora, o movimento, a falha não é resultado de terremoto, mas o movimento da placa pode resultar, né? Pode não, resulta em terremoto, porque você está tendo atrito entre duas grandes massas continentais. No caso aqui seria a letra 6, tá, gente? Sua formação não possui relação com a tectônica das placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. Não, as forças endógenas, elas vêm de lá, né, da parte interna da Terra, não é só. E que lembra que a gente tem hipocentro e epicentro, né? Epicentro onde é sentido e hipocentro onde acontece de fato terremoto. Então, parte lá de baixo e é sentido cá na superfície, certo? Letra D. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. É justamente isso, ó, o movimento tangencial transformante, que é aquele movimento, uma desce e outra sobe. Foi isso que deu origem aí à falha de Santo André. Então, a letra D, certo? É a resposta aí que contempla aí, certo? Essa questão aí sobre qual, né, o que podemos afirmar sobre a verdadeira causa, né, localizada aí na falha de Santo André, ocasionada pelo movimento de deslocamento aí tangencial das placas tectônicas que ali estão localizadas. Lembra que na última aula eu mostrei para vocês, né, um pouco sobre essa falha de Santo André e por que os movimentos lá. Tem tudo na aula passada aí no slide, certo? Questão de número 6. Vamos lá. Em 1989, Júlio de Vos, o terceiro e último aí, classificação do relevo, professor do Departamento de Geografia da USP, Universidade de São Paulo, com base nos estudos de Aziz Abissabia, né, propôs aí uma nova divisão do relevo brasileiro. Nessa nova classificação, Ross considera como principais formas de relevo brasileiro, aí fica fácil para a gente responder essa aqui, né? Planaltos e escarpas não entra aqui como forma, né? Esse é planaltos, planícies, depressões, né? Escarpas e depressões, planaltos, planícies e depressões, tabuleiros costeiros, né? Pela parte de formação de relevo que a gente tem lá no próximo aos litorais, escarpas, que são as paredes lá que a gente estudou na aula passada, de planícies, chapadas, depressões e serras, né? Então, aqui ficou claro, né? A letra C. Os planaltos e planícies já vinham acontecendo lá, a gente viu na questão anterior, e as depressões, que foi a novidade, né, que veio aí com um estudo aí do Jurandir Ross, né? Então, letra C, planaltos, planícies e depressões, é a classificação completa atualizada aí do relevo brasileiro, 1889, e muitas provas estão na década de 90, né, que é validada até hoje. Então, a letra C contempla aí a resposta correta, certo? Questão de número 7, eu coloquei, na verdade, aqui eu abri fala um pouco aqui, eu coloquei uma reportagem aleatória aqui, na verdade, sobre o aeroporto de Brasília, né? Que instalou recentemente aí uma usina solar, certo? O objetivo é abastecer parte do terminal com energia gerada pelo sistema fotovoltaico. Então, eles fizeram uma mini usina ali de placas fotovoltaicas, né, solar, a Inframérica, que é a empresa que administra o aeroporto, para poder gerar energia para os aviões que estão taxiando ali. No momento que eles estão taxiando, naturalmente o avião fica com o motor ligado para manter o ar-condicionado funcionando, né, dentro da aeronave e tudo mais.
Com esse novo sistema, eles estão utilizando a energia solar para manter o ar-condicionado do avião funcionando sem estar queimando o combustível do avião e gerando poluentes, né? Então, reduz a emissão de gás carbônico, né? Reduz a quantidade de combustível queimado ali em solo, né? Então, tudo isso aí é uma prática mais sustentável, né? Ambientalmente falando, certo? E depois vocês podem conferir essa leitura aí. Nessa próxima aqui, a gente vai para o verdadeiro ou falso, certo? Então, a gente tem aí, ó, sobre as diversas fontes de energia existentes, né? Aí a gente já entra na parte de fonte de energia, verdadeiro ou falso, né? Vamos lá, classificar em verdadeiro ou falso aqui as afirmativas que a gente tem aqui, ó. São exemplos de fontes de energias, são exemplos de fontes renováveis de energia, energia solar, do sol, energia eólica, dos ventos, energia geotérmica, do calor, né, do solo ali, xisto betuminoso e biomassa. O que é que está errado aqui, ó, né? Xisto betuminoso, que é como se fosse uma espécie de carvão, não é considerado uma fonte de energia, né? Então ele já elimina aqui as fontes renováveis, né? Então a gente vai classificar aqui como falso, né? Então essa primeira aqui seria falsa. Segunda afirmativa, os danos provocados pelo uso de fontes renováveis de energia são mínimos se comparado às fontes de energias não renováveis. Com certeza, né? Se a gente está falando de fontes de energias renováveis que não agridem, né, o meio ambiente de forma intensa aí, a gente tem o quê? Os danos provocados pelo uso, né, dessas energias são mínimos, né? Comparados aí aos não renováveis, que é o caso do petróleo, por exemplo, o verdadeiro. A outra aqui, ó, apesar de serem consideradas fontes de energia limpa, algumas fontes renováveis de energia causam impactos no ambiente, como o uso de biomassa, que provoca aumento aí do desmatamento, verdadeiro também, né? Você tem aí a compensação, né? Por exemplo, até a própria hidrelétrica ela é renovável, mas ela causa impacto socioambiental, né? A represa, quando criada, gera um lago, o lago inunda e aí gera um impacto na fauna e na flora. E também comunidades que às vezes têm que se retirar daquelas áreas mais rebaixadas para habitar lugares mais elevados, quando o lago vai subindo ali, né, vai completando ali o seu nível, certo? Então a gente vai ter mesmo essa questão de impactos. E a última aqui, ó, o Brasil ainda não é conhecido pelo uso de fontes renováveis de energia porque este demanda avanços tecnológicos. Errado, falso, porque o Brasil tem uma fonte, a matriz dele é renovável, que é as hidrelétricas, né, que a gente já falou lá na aula passada, e está crescendo muito a questão da energia eólica. O Brasil cresceu bastante e a solar vem crescendo, a solar menos, né? Mas os parques eólicos do Brasil têm aumentado aí gradativamente. Mais de 40% da energia produzida no Brasil provém de fontes renováveis de energia, certo? Então, a primeira alternativa falsa, né? O xisto betuminoso não é uma fonte renovável de energia. A segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta aqui falsa, porque fala que o Brasil não é conhecido pelo uso de fontes renováveis, quando na verdade utiliza aí já 40% do que é produzido no Brasil é de fontes renováveis, certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Deixa eu ver aqui, da Mackenzie, de número 8. Então vamos lá. Deixa eu só baixar aqui. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia, que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás aí de várias fontes, tais como combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear, etanol e energia eólica, dos ventos. Desses 5 tipos, aí ele quer saber, ó, quantos deles aí, né, que estão apresentados aqui são renováveis. Então vamos lá, ó. Combustíveis fósseis renováveis? Não é, né? Então já sai aqui. Energia hidrelétrica é renovável? Isso aí a gente já sabe que é. Energia nuclear é renovável? Não é, né? Então por enquanto só hidrelétrica. Etanol é renovável? A gente pode considerar o etanol renovável? O que é que vocês acham? Que é a cana-de-açúcar, né? Vamos ver lá. E energia eólica, que a gente sabe aí que a energia dos ventos aí, né? É renovável. Então a gente vai ter aqui, ó, apenas um é renovável, apenas 2 são renováveis, apenas 3 são renováveis, apenas 4 são renováveis, ou todos são renováveis, né? Então a gente vai ter aí, ó, já mostrando para vocês aqui a resposta. Estão curiosos aí, né? Vocês vão ficar surpresos porque tem um aqui que aparece como renovável, muita gente por ser combustível, né? Mas eu vou explicar por que é. Então aqui, ó, entra energia hidrelétrica,
etanol e energia eólica. Energia eólica e energia hidrelétrica, você já sabia que era renovável. O etanol, ele entra como renovável. Por quê? Ele entra. Então, aí entra aqui, ó, letra C, apenas 3 são renováveis. O etanol, ele entra por quê? Porque o etanol, ele vai ter o que? A plantação de cana-de-açúcar, né? O que é queimado na combustão do etanol é compensado pelo sequestro de carbono que as plantações, né, elas realizam ali, né? A gente está falando de um vegetal, processo de fotossíntese, sequestro de carbono, toda aquela parte, né? Então, acaba gerando, né, essa compensação ali, certo? Então, ele pode ser considerado também renovável aí, no caso do etanol. Por isso que apenas 3 são renováveis: etanol, energia eólica dos ventos e energia hidrelétrica, certo? Então, fechamos aí a 8. Dia C, as 3 são renováveis. Das fontes de energias apresentadas na questão, são fontes renováveis de energia hidrelétrica, né? Etanol e energia eólica, certo? São fontes não renováveis, combustíveis fósseis e energia nuclear, certo? E a última questão que a gente vai fazer hoje sobre, né, os nossos assuntos revisionais aí, ó, é da FUVEST, né? Esta foto ilustra aí uma das formas de relevo brasileiro, que são as chapadas. Lembra lá que a gente falou das chapadas, né? Faz parte também dos relevos residuais, certo? Fonte, opção Brasil e mais aí. É correto afirmar que essa forma de relevo está distribuídas pelas regiões norte e centro-oeste, entre os terrenos cristalinos, geralmente moldados pela ação dos ventos. B, localizado no litoral sul e decorre em geral das ações aí destrutivas da água do mar, né, sobre as rochas sedimentares, né? As chapadas geralmente estão afastadas em locais litorais. C, concentrada no interior das regiões sul e sudeste, ó, concentrada nas regiões sul e sudeste, formando-se aí na maior parte dos casos a partir do interperismo de rochas cristalinas. Vamos ver, que são rochas aí ígneas ou magmáticas. Letra D, restrita de trechos do litoral norte e nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora da chuva em terrenos cristalinos, igual aqui em cima. E letra E, presente nas regiões centro-oeste e nordeste, né? Chapadas Veadeiras, Chapada Diamantina, Chapadas Guimarães, são as principais chapadas que a gente vai ter, tendo sua formação associada principalmente a processos erosivos em planaltos sedimentares, certo? Letra E contempla aí a resposta correta, porque onde tem chapada vai ser sempre o processo erosivo atuando em áreas de planaltos originados a partir de planaltos de rochas sedimentares, certo? No caso das chapadas, não vão ser exclusivamente rochas cristalinas, são rochas sedimentares, certo? Locais onde a gente tem as chapadas, ok? Então, letra E contempla aí a resposta correta. E aqui fechamos aí nosso exercício aí, né? Espero que tenham gostado e até a próxima aula aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.